Cultura FM apresenta Embarque na Cultura, um programa produzido em parceria com o Departamento de Turismo da Unicentro e com o apoio cultural da agência IVT, Irati Viagens e Turismo. Viajar é preciso. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. O tema de hoje do bloco Viajar é Preciso é Nossa Terra dos Pinheirais. É relativamente recente a percepção de que o mundo é uma colcha de retalhos, tanto no sentido de suas expressões naturais, como no sentido da diversidade geográfica e étnico-cultural que ele encerra. De certo, a atividade turística contribuiu para que isso se desse na medida em que foi uma das frentes que mais trabalhou para destacar as especificidades geográficas, visando bem caracterizar os atrativos de cada lugar no mundo. A imprensa em geral, a televisão, a internet e a globalização encarregaram-se do resto, ao lado dos estudiosos e dos elos da extensa, complexa e diversificada cadeia dos agentes turísticos. O Brasil percebeu-se uma colcha de retalhos. Há muitos Brasis, é verdade, todos extraordinários, cada qual à sua maneira e do seu jeito. Na mesma perspectiva, o Paraná também percebeu-se assim, feito de muitos Paranás, embora fortemente marcado por características que lhe dão uma notável unidade geográfica e cultural. Tanto é verdade que o Paraná hoje abriga muitas regiões turísticas. Algumas são marcadas por um fato ímpar, inusitado, como são os casos das regiões que abrigam as Cataratas do Iguaçu, ou até mesmo a nossa bela capital. Outras têm a magia da diversidade, enquanto umas poucas o dom do aconchego, do acolhimento, da beleza em cada canto e recanto, com as cores de cada momento, o perfume de cada instante e o jeito de ser de cada interlocutor. É o caso típico da região turística do Centro-Sul paranaense, a nossa terra dos Pinheirais. Ela é muito paranaense, sim, tanto quanto as demais regiões, mas é também única, e levou essa denominação porque foi aqui que gente de muitos lugares do mundo, ucranianos, poloneses, italianos, alemães, portugueses, eslavos, russos e até brasileiros, vieram construir com arte mais do que agradabilíssimos lugares, vieram construir um estado de consciência. As florestas de pinheiro, nossas antiguíssimas araucárias, há mais de 100 anos passados, atraíram colonos porque sua madeira estava sendo extraída ferozmente e havia ocupação para todos. Da mesma forma como hoje elas são ferozmente preservadas e respeitadas, compondo uma paisagem que, dessa maneira, tornou-se mais do que uma lindíssima moldura para todos os seus cantos, recantos e encantos. Tornou-se um testemunho de que seu povo aprendeu a crescer sem negligenciar seu compromisso com a vida. É isso que essa terra e sua gente, com seu fraterno jeito de ser e com o dom de fazer tudo uma obra de arte, querem compartilhar com o mundo todo. O compromisso está garantido. Agora só falta você chegar para conhecer de perto, ao vivo e às cores. Este é um convite para você conhecer a cidade e a região onde você mora. Pois bem, meus amigos, este pequeno texto faz parte da abertura do 4º Guia Turístico Regional, elaborado pela ADECSUL, que abriga a governança turística da Terra dos Pinheirais. As 4 edições dos guias turísticos foram distribuídas a prefeituras e órgãos públicos. Os 2 primeiros guias tiveram um enfoque mais cultural, sendo que nos outros 2
houve um enfoque mais comercial. Há informações dos 18 municípios, com suas belezas e suas potencialidades. Prestigie a página do Facebook da Terra dos Pinheirais. É isso. Por hoje é isso. Voltaremos a esse assunto. Estela Mara Rosa, do Viajar é Preciso para o Embarque na Cultura. Viajando com a Cultura. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura de Irati, como é que vocês estão? Aqui tá tudo legal, eu gostaria de continuar o assunto iniciado na semana passada sobre música, né, que foi inspirada pelo Festival de Música de Badajoz, e hoje falar sobre o flamenco, essa arte maior que faz o meu coração bater mais forte. O flamenco, ele é um estilo musical e artístico típico aqui da Andaluzia, do sul da Espanha, que é considerado o estilo musical mais tradicional e folclórico de todo o país. As suas origens estilísticas são imprecisas, mas se considera que tem influência moura, judaica e cigana, né, e que o contexto cultural é o Al-Andalus, né, o período dos mouros, ou seja, do início do milênio passado até o século XV desse período, né? Então, como durante o Al-Andalus, o período de ocupação moura aqui da Península Ibérica, essas três culturas, árabe, judaica e cigana, conviviam com relativa harmonia, e é daí que surge o flamenco. Os principais instrumentos utilizados no flamenco são o violão, a guitarra espanhola, a castanhola e o cajón. O flamenco, ele tem tanto a versão de música, de canto, como de dança. Embora a gente fale que ele é um ritmo específico da Andaluzia, porque ele nasce aqui na Andaluzia, há uma pequena rivalidade entre Sevilha, né, que diz que nasceu aqui no bairro de Triana, e a cidade de Jerez de la Frontera também chama para si a origem do flamenco. Mas existem outras regiões da Espanha que têm um flamenco bastante tradicional, que seriam a Múrcia e a Extremadura. Em 2010, o flamenco é declarado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, e isso lhe dá uma importância muito grande e um orgulho muito grande para os espanhóis e principalmente para os andaluzes. Inicialmente, o flamenco consistia só do canto, ou como eles dizem, o cante, sem acompanhamento. E depois ele passou a ser acompanhado pelo violão, depois das palmas e depois do sapateado, para finalmente ser acompanhada pela dança. Não se iludam, porque existem tanto tocaores, como bailaores, como cantaores, né, que são respectivamente os músicos, os dançarinos e os cantores, de homens e mulheres, tá? Não achem que é só a mulher que dança e que é só o homem que toca. Eu já vi solos de flamenco masculino preciosos e cantos femininos e masculinos bastante importantes. Pode também existir o baile sem o canto, né? Embora o canto está na alma do flamenco. Recentemente, outros instrumentos foram agregados, como o cajón, que é muito importante, e as castanholas, que são lindas, né? Que são instrumentos de madeira e que servem também como percussão. Mas hoje em dia mesmo a gente vê muitos instrumentos sendo agregados ao flamenco, como por exemplo o violino, o violoncelo, a flauta.
eles vão dar novas nuances. Vou dar uma dica para vocês, é quase uma etiqueta. Quando vocês assistem um espetáculo de flamenco, por mais que seja, por mais que apeteça, não batam palmas durante a música, não acompanhem o desenvolvimento do espetáculo com palmas, porque as palmas são consideradas um instrumento de percussão, ou uma parte da percussão. E se você não sabe bater palmas ao estilo flamenco para acompanhar a música, é melhor não bater, porque isso atrapalha o artista, como se eles estivessem cantando, tocando e dançando com um músico fora do compasso. Então, resista ao desejo de acompanhar com palmas. Existem muitos detalhes do desenvolvimento do flamenco que foram perdidos durante a história da Espanha, né? Primeiro porque no início da origem, né, do flamenco, também se dá a perseguição dos mouros, judeus e ciganos aqui e a paulatina conquista desse território pelos católicos. Então isso fez com que essas manifestações naturalmente não fossem bem vistas pelos católicos, né? Os ciganos, historicamente, possuem uma cultura muito oralizada, então não havia uma sistematização de redigir, registrar a sua própria história. Então essas músicas iam passando de geração em geração através das comunidades, só que essas comunidades foram se dizimando, então por isso também o flamenco não é tão registrado. E o flamenco não era considerado uma forma de arte sobre a qual valesse a pena escrever. Era, sim, uma arte, uma manifestação marginalizada. A exemplo do fado, como eu comentei, a exemplo do samba, a exemplo de tantas outras manifestações musicais. Inclusive, o bairro aqui de Sevilha, que é atribuído à origem do flamenco, que é Triana, era por muito tempo um bairro marginalizado, um bairro que está para lá do rio, né? Não está do lado de cá do rio, enfim. Realmente o flamenco ele tinha uma situação de marginalização. Então também no flamenco existe o que se sabe, né? É que o estilo de cantar vem dos mouros, e eles basicamente expressavam a vida difícil na Andaluzia. As palmas e os movimentos de dança básicos também vieram dos mouros. Muitas músicas flamencas ainda hoje refletem esse espírito de desespero, de luta, de esperança, de orgulho, de festas noturnas daquele período. Mas hoje em dia, músicas mais recentes de outras regiões da Espanha também foram paulatinamente influenciando o flamenco. A primeira vez que o flamenco foi mencionado na literatura foi em 1774, num livro que se chama Cartas Marruencas, de José Cadalso. Mas a origem do termo propriamente dito continua sendo bastante debatido e não é deliberado. Muita gente acha que se trata de um termo espanhol que significava Flamengo, né, ou Flamende, e contudo tem outras teorias nas quais sugerem que a palavra tenha origem árabe, que vem das palavras Felag Mengu, que significa camponês ou fugitivo camponês. Durante a época de ouro do flamenco, que foi de 1869 a 1910, ele se desenvolveu muito rapidamente nos cafés cantantes. Então, os dançarinos de flamenco, na sua maioria ciganos, também se tornaram uma das maiores atrações do público para esses cafés. E, ao mesmo tempo, os guitarristas que acompanhavam esses dançarinos foram ganhando muita reputação. Os tocadores de guitarra, gente, eles destroem, eles tocam muito, é impressionante. Por exemplo, um dos primeiros compositores a escrever música flamenca, especialmente para guitarra, se chamava Julián Arcas, e é desse período. A guitarra flamenca e o violão são descendentes do alaúde, né, que são instrumentos musicais árabes.
E pensa-se que as primeiras guitarras, né, como é chamado o violão aqui na Espanha, apareceram no século XV, né, já no final do período mouro. E a guitarra flamenca tradicional, o violão flamenco tradicional, é feito de madeira de cipreste e abeto, e ela é mais leve e um pouco menor do que o violão clássico, justamente com o objetivo de reproduzir um som um pouco mais agudo. Ainda é possível encontrar em outros folclores aqui da Andaluzia o instrumento bandúria, que é uma espécie intermediária entre o alaúde e a guitarra flamenca propriamente dita. Existem 3 categorias de flamenco. O flamenco rondo, que é uma mais tradicional, né, que significa profundo, denso, pesado, e está relacionado aos primeiros cantos, que perduram na sua maioria até hoje. O flamenco tico, que são todas as formas de espírito mais festeiro, como as bulerias, a rumba, os tangos, as alegrás, e não possui a mesma profundidade que o flamenco rondo. E o flamenco intermediário, que são todas as formas que se encontram entre as 2 categorias acima, né, mencionadas. As estruturas rítmicas do flamenco são subdivididas no que se chamam palos, e os principais estilos, né, de palos são a soleá, a malaguenha, que é típica da cidade de Málaga, as bulerias, rumbas, as sevilhanas, que são daqui, as rabeiras, tientos, tarantas e tantas outras. Então, quando você vai no espetáculo de flamenco, eles costumam transmitir, né, apresentar distintos palos para vocês conhecerem. E muitos foram os cantores que foram conhecidos pelo flamenco e que tiveram muito êxito, inclusive em nível internacional. Um dos principais é o Paco de Lucía, que era daqui de Sevilha, que era um tocador de guitarra flamenca, mas também existiram outros cantores como Camarón de la Isla, Vicente Amigo, Tomatito e tantos outros. O flamenco hoje, se você vir a Andaluzia, você vai ter muita oportunidade de ouvir o flamenco a partir de espetáculos que são tanto pagos como grátis. Existe muita ópera do flamenco, você pode ir inclusive a salões de dança como gafieiras aí no Brasil, onde as pessoas vão para dançar flamenco, sem traje tradicional, sem nada, de calça jeans, dança e todo mundo cai na pista e é ótimo. E realmente é uma experiência cultural muito bonita. Eu sou uma grande apreciadora do flamenco. Então, olé para vocês. O olé realmente, enquanto vai cantando e executando o flamenco, as pessoas vão dizendo, né, baixinho, olé, olé, guapa, bonito, né, como se fosse incentivando os cantaores, os bailaores e os tocaores. Então eu deixo vocês com um olé bem profundo, um abraço grande e até a semana que vem. Profissão Turismo.
Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Estamos começando mais uma edição do quadro Profissão Turismo, do programa Embarque na Cultura. Hoje a gente vai conversar com a Thaís Emanuele Viana, ela que é egressa da turma de 2013 do curso de turismo da Unicentro. Thaís, primeiramente, aquela pergunta que a gente sempre faz aos nossos convidados egressos e alunos. Como é que surgiu o teu interesse pela área do turismo, né, e quais foram as tuas impressões do curso? Primeiramente, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar falando com vocês. Bem, meu interesse em realizar a graduação do turismo surgiu porque eu sempre me interessei pela área. Eu tinha contato com graduandos na época e que sempre me falavam sobre as atividades realizadas no turismo, que não é somente as viagens, não é só essa questão de você atender o turista, mas sim tem mais questões como a pedagogia, existem atividades em áreas naturais, rurais, existe muito mais do que apenas as viagens. Então esse foi o meu interesse inicial. Muito bem. A Thaisa também fez uma pós em Educação Especial com ênfase em Libras. Explique pra gente como é que surgiu o seu interesse pela área, o que te levou a desenvolver, a fazer essa pós nessa área. Muito bem, tem um ponto-chave que foi o meu trabalho de conclusão de curso, que eu realizei sobre o turismo rural pedagógico focado na educação ambiental. Eu realizei um estudo na propriedade agrícola Faramora de Rio Azul e eu estabeleci um parâmetro para o ensino fundamental de 1º a 5º anos, desenvolvendo atividades para as disciplinas de ciências, geografia, artes e língua portuguesa. E nisso eu tinha um projeto inicial para desenvolver as atividades que eu pesquisei e desenvolvi. Visto isso, eu percebi que na escola em questão que eu pesquisei, havia vários alunos surdos, isso nas classes normais, porque as classes especiais não estão segmentando o aluno surdo. E surgiu meu interesse por isso mesmo, para eu poder trabalhar junto com os professores de forma pedagógica, atendendo tanto o aluno surdo quanto o aluno ouvinte de forma adequada, para oportunizar um aprendizado eficaz para eles. Certo. O que de fato é Libras e como é que uma pessoa assim, interessada em aprender pode estar se inteirando? Muito bem, a Libras é a língua brasileira de sinais, ela é oficializada desde 2012 e ela é regulamentada pelo decreto de 2005. A Libras ela não é só uma mímica, uma representação dos objetos, mas sim ela possui uma estrutura própria, né, com os itens morfológicos, sintáticos e semânticos. E também acontece uma confusão muito grande quando falamos em surdez, porque nem todo surdo é mudo. Né? Muitas pessoas surdas, elas conseguem representar sons e conseguem compreender através da fala. Certo. Só a título de curiosidade, quanto tempo uma pessoa leva para estar aprendendo um curso, por exemplo, de Libras? Quanto tempo dura, em geral, em média? Muito bem, nós temos que levar em consideração que nós estamos falando apenas em acessibilidade e comunicação para o turismo. Eu levei em média 10 meses para aprender Libras e eu diria que eu sei muito bem, eu consigo me comunicar com pessoas surdas e eu não sou intérprete, eu não tenho a pretensão de fazer um curso para ser intérprete. Então, varia de cada pessoa, qual a intenção de cada um. A minha, como é atender o público surdo, né, eu em 10 meses já aprendi. Claro, estou sempre me adaptando, porque há muitas variações, assim como em Irati, a Libras é uma forma, ali em Curitiba já encontro muitas variações. Então, depende de cada um, mas eu acredito que em um ano um curso já é ótimo para isso. Muito bem salientado, isso que você comentou, depende do objetivo da pessoa, até que ponto ela quer levar esse aprendizado. Você pensou também especificamente na área do turismo, a respeito das Libras. Como que se dá essa relação entre a área de turismo e essa língua? Nós relacionamos a Libras com o turismo quando falamos em comunicação, em acessibilidade. Porque muitas vezes falamos em acessibilidade no curso e isso é dada ênfase na questão da infraestrutura de acesso, principalmente para cadeirantes. E não se fala muito em acessibilidade para a comunidade surda. Eu vou citar 2 exemplos básicos aqui. Um é de um hotel, ele precisa de uma infraestrutura condizente. Por exemplo, ele precisa de quartos adaptados com luzes em caso de emergência, se acontece algum imprevisto. O surdo precisa saber, né? Somente por sinais sonoros ele não vai saber que alguma coisa está acontecendo. Ou então, outro exemplo é um município turístico que ele precisa dispor de placas informativas
e de sinalização com a língua de sinais para que o turista surdo ele também consiga se localizar sozinho, entre outras questões que envolvem a acessibilidade para a comunidade surda. E além dessa questão específica, né, para pessoas surdas, também falava sobre a questão dos cadeirantes, normalmente é o que se pensa quando fala em acessibilidade, mas o que existe de fato assim em relação no turismo, algo diferente que possa também ter a ver com deficiências, com pessoas com deficiência? Nós devemos lembrar que essa questão da acessibilidade é um pouco difícil, porque você quer atender bem o turista, mas você não consegue ainda por causa das políticas públicas. Mas em relação à sua questão, nós podemos trabalhar de diversas formas, principalmente com o turismo sensorial, que trabalha os sentidos do indivíduo, né? Tato, olfato, paladar, audição. Existem várias questões. Lá em Curitiba, por exemplo, já existe no Jardim Botânico uma característica dessa, que eles desenvolvem um projeto tátil, né, e sensorial. Também, como estou na Universidade Federal agora, vou participar agora do Festival de Inverno de Antonina, que vai acontecer nessa próxima semana. E nós estamos com um projeto muito bacana de levar a comunidade de Antonina a sua percepção em relação à própria comunidade. Então, fazer com que a comunidade entenda o turismo a partir das percepções. Isso vai ser muito bacana e vamos lá. Legal. É interessante você comentar sobre outras possibilidades aí, inclusive a questão que você tratou de Libras, porque as pessoas têm uma visão muito limitada ainda do que é acessibilidade, né? O pessoal, quando se fala acessibilidade, ele pensa naquela pintura azul com uma cadeira de rodas desenhada. E aqui no nosso município a gente tem exemplos onde especificamente esse ponto está lá, só que esse ponto não leva a lugar nenhum, né? Então isso aí não é acessibilidade de jeito nenhum. Acesso a nenhum lugar não é acesso, né? Então talvez as pessoas deveriam repensar tanto o conceito de acessibilidade quanto de aparelhos de acessibilidade, né? Acessibilidade de forma geral no município, mas é legal trazer essa visão do turismo, né? Às vezes a gente vê que se uma empresa se especializasse nesse tipo de turismo específico para pessoas com deficiência, talvez se diferenciasse no mercado, né? Haveria bastante procura, visto que muitas empresas não trabalham especificamente com esse público. Então, fica aí também uma possibilidade. Thaís, a gente agradece a sua vinda aqui para falar sobre esse tema que, como eu acabei de ressaltar, é muito importante, independente da questão do turismo ou não. E, enfim, Thaís, mais algum comentário, alguma consideração que você queira deixar aí para os nossos ouvintes, fique à vontade. Eu gostaria de dar uma dica aos interessados que gostaram do tema, né? Tem uma pesquisa muito interessante, é uma dissertação de mestrado, do mestrado em Cultura e Turismo da Universidade Estadual de Santa Cruz, que foi realizada pelo professor Volney Gomes Almeida. Nessa pesquisa, ele trabalhou com um grupo de surdos e buscou compreender a percepção deles no que diz respeito à atividade turística. Sobre a comunicação, o ponto-chave mencionado pelo autor é que o turista surdo usufrui da atividade, mas sempre com um familiar ou um amigo, né? Há muita dificuldade ainda porque quando ele viaja sozinho, ele precisa escrever e muitas vezes o surdo não sabe escrever, ou ele sabe, mas é de uma outra forma, porque há essa diferenciação entre a língua falada, a língua escrita, né? E esse é apenas um ponto verificado pelo autor. Fica aí quem tiver o interesse, né, de realizar mais pesquisas, e eu me disponibilizo também, se alguém quiser entrar em contato comigo, pode ficar à vontade. Muito obrigada. Muito bem, a gente agradece também mais uma vez a Thaís Emanuele Viana, que esteve conversando aqui com a gente, e esse foi o Profissão Turismo de hoje. Fique agora com o encerramento do Embarque na Cultura. A Cultura FM apresentou Embarque na Cultura. O programa que você ouviu é produzido em parceria com o Departamento de Turismo da Unicentro e tem o apoio cultural das seguintes empresas: IVT, Irati Viagens e Turismo, há 15 anos deixando o mundo mais perto de você. Telefone 3422-2458, www.irati.tour.br.